Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. De antemão, quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha pela TV e pela Rádio Comunhão, pelo nosso canal no YouTube, falar da nossa satisfação de tê-lo conosco neste programa. Almeida, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Obrigado, Ricardo. Obrigado à companhia de todos vocês. É sempre uma honra e alegria estar aqui. E relembrando que se você está gostando do nosso programa, não deixe de dar o seu like, de dar o seu joinha. Isso nos ajuda a manter e a aprimorar o nosso trabalho. Almeida, hoje nós vamos dar continuidade ao tema iniciado na semana passada, falando de idiotismo e loucura. Na semana passada nós paramos na questão 375. Hoje nós vamos dar prosseguimento a partir da 376, quando o Kardec pergunta: por que motivo a loucura leva algumas vezes ao suicídio? Legal essa pergunta, né? A gente, nas últimas semanas, a gente tem conversado sobre a independência, né, do espírito com relação à matéria. E a partir desse ponto a gente consegue compreender outras coisas. Eu acho que essa pergunta aqui é muito importante quando a gente coloca em perspectiva o fato de que o espírito ele está limitado pela matéria. Nós já conversamos isso várias vezes. E essa limitação, ainda que não percebida conscientemente na matéria, o espírito está ali se debatendo, né? Ele é um prisioneiro dentro da matéria, ele não consegue se expressar em todas as suas capacidades. Isso gera um conflito, né? Esse conflito, se mal conduzido e não adequadamente refletido, ele acaba por lançar o espírito a um desespero tal que, no momento de desequilíbrio completo, ele pode sim, como bem pergunta Kardec, chegar ao suicídio. Ou seja, ele toma a decisão em função dessa não aceitação, seria uma reação... Desarmonia, reação é uma boa palavra. Uma reação a essa desarmonia que ele percebe entre ele e o instrumento que ele tem para trabalhar. E como é que eu vou dizer, gente? Insatisfeito com essa situação, ele entra em desequilíbrio. E num momento de extremo desequilíbrio, acaba cometendo o desatino de um suicídio. Pois é, Almeida, eu quero abrir aqui Vamos lá. Uma discussão. Vamos lá, é aí que fica bom. Porque nós já ouvimos alguém falar o seguinte, que o suicida, independente da causa, Isso. É o espírito que não se adapta a um compromisso anterior, né? Ou um compromisso que ele aceitou ou que lhe foi determinado para ter aquela experiência, e aí, como uma espécie de revolta, ele foge daquele compromisso e tenta, pelo suicídio, evadir-se daquela situação que para ele está sendo desagradável. Ou seja, seria uma reação contrária à própria lei que o compunge para aquela situação. O que você acha dessa lógica de a gente dizer que o espírito que comete o suicídio, ele é um rebelde que não aceita a prova, que não aceita o cumprimento da lei? Olha, o suicídio é sempre um tema Muito complexo. E sensível. Sensível, extremamente sensível. Eu comparo esse tema com o aborto. Sim, né? São temas muito sensíveis. São. A gente não pode perder de vista essa sensibilidade, né, que existem nesses temas. O suicídio é um inconformismo, né? Eu não usaria a palavra rebeldia, porque a rebeldia é sempre um ato contra uma determinada autoridade, né? O rebelde é contra uma ordem que lhe é dada. Normalmente a gente associa a rebeldia a uma ordem.
Então eu prefiro colocar no campo do inconformismo. O ser não está conforme àquela situação. Ele está em desequilíbrio, em desarmonia com aquela situação, né? Mesmo porque, quando a gente coloca a palavra rebeldia, existe a percepção nossa, muito correta no Espiritismo, da existência de Deus. E muitas pessoas, quando lançam mão de romper o laço com a matéria, de forma voluntária, nem sempre ele tem uma ideia de Deus. Nem sempre o que o está movendo é uma revolta contra o Criador, né? Então, eu pessoalmente, é o Alcir que está falando, eu não gosto dessa colocação. Eu não fico à vontade, né? Eu não fico confortável, né, nessa situação. Então, eu prefiro colocar a temática do suicídio a um desconforto, né? Eu uso palavras como desconforto, inconformidade, Da desarmonia, o desequilíbrio. E já tivemos oportunidade de conversar com pessoas que tratam disso. Normalmente o suicida, ele se sente sozinho, né? Ele se sente solitário, ele se sente diante de uma situação que ele não se vê capaz de resolver, né? Então, eu não gosto dessa temática da rebeldia. Eu prefiro abordar o tema dessa forma. É alguém que não consegue resolver seus problemas. Assim como aqui nós estamos falando da loucura, das limitações que a matéria impõe a um espírito que não consegue se expressar, entra numa situação de inconformidade, ele não está confortável na situação e acaba por romper os laços com a matéria, de forma voluntária, né? Eu gostei dessa temática, dessa linha. Dessa abordagem. Dessa abordagem, né? Porque, enquanto você falava, eu lembrava de uma outra temática, também muito interessante, importante, que é daquelas pessoas que se sentem ensimesmadas. Ah, sim. O ensimesmamento é uma das fases que, quando você começa a se ensimesmar, ou seja, em ficar em si mesmo, você se fecha ao mundo, você começa a se perceber sozinho diante da realidade. Pois é. E isso é o primeiro passo. Mais uma vez você acertou a questão das fases, né? Porque até, começando pelo ensimesmamento, até chegar numa depressão. Isso. E a partir daí, como a gente diz, é uma sequência de fases perigosas e que antes de qualquer um de nós levantar a voz... Para enfiar o dedo acusatório? Acusatório é de bom tom, é cristão, atentar para essas problemáticas que envolvem o ser. Então, antes de condenar um suicida como sendo alguém que foi fraco, que foi rebelde, que foi isso, vamos com calma, né? Como diz, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Lembrando dos ensinamentos de Jesus, não julga ninguém, não condena ninguém. Não chega a lugar nenhum. Né? Você não sabe o que é que o outro está passando. Não estamos com isso justificando o ato. Né? Nem dizendo que é válido. Nem dizendo que é válido. É um erro perante a lei? É uma infração? É. Assim como em programas anteriores nós comentávamos o aborto. É uma infração à lei divina? É. Pode-se explicar por uma razão ou por outra, mas nunca vai se justificar. Da mesma forma suicídio. É o suicídio, né? Nunca vai ter uma justificativa, vão ter explicações. Mas explicações que são válidas, que devem ser consideradas para que nós não imputemos ao irmão que já está vivendo, sofrendo a problemática da desarmonia. Sofrendo a situação em que se encontra. Sofrendo aquela situação, aquela desarmonia, aquele desequilíbrio, e ainda lhe imputar uma culpa. Inclusive a palavra, ela já traz uma carga energética tão deletéria, tão destrutiva, tão repressora, né? Que é bom a gente começar a raciocinar, né?
e exatamente como você fala, perceber tudo dentro de um processo, porque é um processo. Ninguém acorda, olha, o despertador desperta, ontem estava tudo bem, mas hoje eu vou sair daqui para outra. Não é assim. Existem vários passos, existem fases, existe um lento caminhar para um ato trágico final. É verdade. Vamos à resposta? Vamos à resposta. Então, retomando a pergunta, por que motivo a loucura leva algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre com o constrangimento que experimenta e com a impossibilidade em que se encontra de se manifestar livremente. Por isso, busca na morte um meio de romper os seus laços. É interessante, né? Essa ilusão de que, não, se eu morrer isso tudo acaba, se eu morrer isso tudo se resolve, que é uma ilusão, é o principal racionalização, né? Que possivelmente explicaria não, porque explica, justificaria o ato. A pessoa realmente acredita que vai se libertar de todo o sofrimento, de toda a dor que ele está vivenciando. Pois é. Essa tua fala e a própria resposta me lembrou de duas palavrinhas que eu achei interessante. No comentário anterior ela me veio à mente, mas eu não falei. Deixei quieto. Mas agora eu acho que... Está no momento. Está no momento, já que veio de novo. Voltando lá a João, conhecereis... Conhecei a verdade vos libertará. E a verdade vos libertará. João Evangelista. João Evangelista. Ou seja, a ignorância das leis divinas acaba sendo pano de fundo para muitas, entre aspas, desgraças da nossa vida. É isso. Né? Este comentário que você fez agora que me estimulou a fazer esse comentário. Né? O suicida, e a gente vê bem isso na obra da Ivone Pereira. Ivone Pereira, Confissões de um Suicida, Camilo Castelo Branco. Isso, né? Quando a gente vê que ele comete o suicídio da perspectiva de resolver um problema. Criou outros. Né? Não resolveu o que tinha, ainda criou novos. Ainda criou outros. Ou seja, a ignorância dos fatos, a ignorância das leis, leva ele a tomar uma decisão com base falsa. Com base falsa, e as consequências são danosas. E as consequências são danosas. Então, Almeida, nós temos aqui mais uma justificativa, mais um motivo para que nós estudemos a doutrina espírita. Estudemos as leis naturais, estudemos a doutrina. A doutrina espírita nos traz de forma esmiuçada essa realidade, essa relação da vida material com a vida espiritual. Muito provavelmente, um potencial suicida, conhecendo as leis da forma como se ensina, é provável que ele pensaria duas vezes. Mas eu acho que a gente tem que ir com, como é que se disse ainda há pouco, né? Muita hora na calma, muita hora nessa calma aí, porque muita hora de reflexão, até para a gente se aproximar de alguém que saibamos ou julguemos nesse processo com muita calma, com muita doçura. Porque muitas vezes a pessoa, bem intencionado, o cristão, querendo ajudar, rapaz, eu estou vendo que você está deprimido, eu vejo que você está mal, este livro vai resolver todos os seus problemas. Aí o cara começa a ler o que é Deus, não sei o que, porque existem as leis divinas. Aí que o cara entra em depressão, porque eu não valho nada. Poxa, Deus estão dizendo aqui que Deus me ama, que Deus quer meu bem, que quer que eu nasci para ser uma coisa perfeita, eu sou essa porcaria, é que eu não mereço mesmo. E faz uma besteira. Muita calma nessa hora, gente. Como diz o outro, luz demais para quem está na profunda escuridão dói os olhos. É verdade. Então a gente tem que ir com muita calma. Daí... Doçura, amor, afeto, atenção. E quem está mal nesse aspecto, o mais importante é colocar os ouvidos à disposição dessa pessoa.
é colocar o ombro à disposição dessas pessoas, tá? Vamos com calma. Você falou bem, Almeida, você falou bem. E a gente tem visto isso. Né? Dolorosamente. A gente tem visto isso. Principalmente o iniciante, né? Na doutrina espírita, né? Cristão novo. O cristão novo. Aquele impulso do cristão novo, o entusiasmo do cristão novo. É perigoso. Ele lê isso aqui, encontra e diz... Resolveu todos os meus problemas. Eureka. E vai resolver o de todo mundo. E aí Honório, você tem que aceitar isso aqui. E aí ele quer impor a verdade dele, a descoberta dele para o outro. Sem que o outro ainda tenha amadurecido o seu íntimo para receber aquela semente maravilhosa. O vaso não está pronto para receber o mel. A terra não está suficientemente adubada, arejada, umidificada para que aquela semente frutifique. Muito bom. Questão 377. Vamos lá. O espírito do alienado se ressente, depois da morte, do desarranjo de suas faculdades? Ou seja, depois da morte, desencarnou. Depois que desencarnou, o espírito ele se ressente ainda da situação que ele teve? Regra geral. Depende. Né? Outra regra geral. Cada um de nós é um ser diferente. Então, seja alienado ou não, estivesse antes do desencarne com uma vida saudável ou uma vida alienada, depende. Cada um de nós, quando a gente faz essa transição de encarnado para de volta à vida espiritual, cada um vivencia essa experiência a seu jeito. Quem está equilibrado, quem já tem uma plena consciência da vida, vai perceber rapidamente, olha, o meu problema de gagueira acabou. O meu problema de não conseguir me expressar corretamente acabou. O meu problema o meu pensamento eu não conseguir expressar acabou. E rapidamente se deslinda dessa convicção de que tem um problema. Por outro lado, nós, na média, nós quando desencarnamos, eu lembro que uns programas atrás eu brinquei, né? Que a gente chega às vezes na espiritualidade ainda sentindo reumatismo, né? E a questão aqui se põe de novo. Muitas vezes aquele que teve uma questão de loucura, de cretinice, de idiotia na matéria, ele tem dificuldade, mesmo chegando na espiritualidade, de perceber que essa realidade não é mais verdadeira. Então ele tem um processo de adaptação à espiritualidade. Ele tem um tempo, um delay, um atraso na percepção e na vivência de que ele volta a ter pleno domínio de suas faculdades, né? Então essa névoa que a matéria nos impõe, ela sai um pouco mais ou um pouco menos lentamente, de acordo com as possibilidades de cada espírito. Mas, com certeza, de uma forma ou de outra, esse processo se dará. Bom, eu estou lembrando aqui de uma obra, de um livro... Hoje eu estou com a tendência de falar muito, gente. Eu estou mordendo a língua para não falar muito. Estou lembrando de um livro, é um livro bem introdutório, em termos de doutrina espírita, mas que eu gosto muito. A vida sempre ensina. Não é esse não. Não é esse não. Patrícia. Ah, Patrícia. Patrícia, da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Você não está falando do Violetas na Janela, né? Violetas na Janela. O primeiro é o Violeta na Janela. Exatamente, que conta a história da Patrícia. Isso. Né? Esse livro, Violetas na Janela... É bem introdutório, bem simplesinho. Bem simplesinho, mas você que está chegando agora no Espiritismo, que está conhecendo agora, lê esse livro. Ele vai demonstrar exatamente isso que o Almeida acabou de comentar. É o período de adaptação do espírito que volta para a espiritualidade. Né? Sente fome, sente sede, sente necessidade do banho, enfim, sente frio, sente calor. Né? Até que essas percepções que são físicas, elas vão se desligando da percepção do espírito até que ele perceba, até que ele tome
completo domínio da sua nova condição. E grosso modo, Almeida... Cara, eu quero chegar na espiritualidade para tirar óculos. E grosso modo, Almeida, é um processo similar a quem está chegando aqui na Terra. Sim, gente, quando a gente chega aqui na Terra, os primeiros 7 anos, Emmanuel diz com muita tranquilidade, é mais ou menos o prazo em que o ser espiritual se readapta à matéria. E se adapta àquela nova condição, e ainda tem, mas aí até os 12, 15 anos. 12, 15, até chegar aos 20, até que o espírito seja dono pleno de suas faculdades, claro, compatíveis com o instrumento que ele tem. Então, vamos colocar aqui em média, quando a gente vem para cá, a gente leva uns 15 anos para se adaptar à vida na matéria. Então, quando a gente volta para lá... Como lá a realidade é lá, aqui é a ilusão, é um pouco mais rápido. Lá é um pouco mais rápido. Mas né? também tem esse processo. E ressaltando ainda de que esse tempo, ele vai lá, na volta para lá, esse tempo vai depender da condição de cada um de nós. Uns se readaptam mais facilmente, outros levam um pouco mais. Eu não consigo não lembrar... Do Eustáquio? Não, do Paulo de Tarso. Né? Paulo de Tarso. Quando a gente fala dessa readaptação quando volta. Para conhecer esse fato que envolve o Paulo de Tarso, leia o livro Paulo e Estevão, autoria do Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Paulo e Estevão. Lá no finalzinho, dá um spoiler aqui, só apenas, né? Todo mundo sabe que no final o Paulo volta para a espiritualidade. No final, ele volta para a espiritualidade. Mas o que eu quero chamar a atenção é de que quando ele tem a cabeça decepada, né, que ele morre pelo golpe de uma espada. Com um golpe de espada, pois ele era um cidadão romano. Exato. Ele não poderia ser crucificado por isso. Então, como ele não podia ser crucificado, a pena dele era ter a cabeça decepada por um golpe de espada. Exato. Mas o que me chama a atenção naquela cena é que tão logo ele tem a cabeça decepada, ele desprende-se do corpo e de imediato ele já está consciente de si. O Emmanuel descreve isso muito bem, né? Que ele consegue ainda ver a cabeça rolando na grama, no capim, e ele já está desperto e segue a vida dele na espiritualidade. Apenas para que a gente tenha uma ideia de que depende de cada um esse nosso retorno. Então vai depender de quanto conhecimento nós temos, de quanto de entendimento nós temos das leis naturais, o quanto de aceitação e o quanto de sentimento. E o quanto de vivência, né? Porque não basta saber, se você não vive... Conhecer sem viver. Como diz outro, saber sem agir só cria responsabilidade e mais desequilíbrio. Não se vai muito longe, não é isso? Isso. Essa foi a questão 377. O espírito do alienado se ressente depois da morte do desarranjo de suas faculdades? Resposta. Com certeza. Ele pode sentir algum tempo depois da morte, até que esteja completamente desligado da matéria. Como o homem que acorda se ressente algum tempo da perturbação em que o sono o mergulhou. Eu gostei dessa comparação, né? Realmente, quem é que acorda, abre os olhos e sai andando, sai dirigindo um carro? Não é assim, a gente levanta, lava o rosto, escova os dentes. Não, antes de chegar lá, né, Almeida? Antes de chegar no lavar o rosto. Pois é, agora é que eu tava falando pro pessoal mais novo, né? A gente, olha, primeiro, você acordou, você verifica, né? Você dá uma esticadinha, igual o gato manhoso, né? Dá aquela esticada, vê se eu tô legal, vê se tá tudo no lugar. Se você não tá com algum estiramento, se nenhum músculo travou. Mexe os pés. Mexe os pés, mexe os dedos das mãos, porque é complicado, viu? Seja, checa todo o sistema. Cheque todos os sistemas, sistema hidráulico, sistema... Depois que a gente levanta. Depois levanta com... E cá entre nós, né? Levanta devagar, né? Porque de repente você levanta e o perispírito fica. Aí o corpo cai. Essa foi boa. Almeida, vamos para 378 para a gente encerrar esse tema. 378, vamos lá.
378. Por que a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito depois da morte? A gente conversou isso agora o tempo todo, né? Exatamente. Vamos lá. Existem alguns textos que falam que o principal órgão é o coração. Afinal, o coração é associado ao sentimento, né? E o sentimento domina nossas vidas de uma maneira capital. Agora, a razão é sempre associada ao cérebro, o pensamento, a capacidade de se expressar, de ouvir, de conversar, como nós estamos aqui conversando, né? De você saber o que eu estou pensando porque eu falo, eu gesticulo, né? Eu contraio ou relaxo um músculo do rosto, você sabe se eu estou Mais carrancudo. mais não. carrancudo, mais relaxado, né? Uhum. Tudo isso depende de processos que estão sendo realizados aqui dentro do cérebro. Não, é no perispírito. Uhum. A doutrina espírita nos ensina isso, né? Mas, embora a origem seja lá no espírito, ela é processada, ela é baixada, tem um download, né? tem um download do perispírito para o cérebro que faz vou falar a palavra bonita agora, faz a interface entre aquela realidade espiritual e essa realidade material. E a mesma coisa acontece quando o Honório fala alguma coisa, porque mais do que o sentimento que a palavra carrega, eu só consigo perceber isso porque eu olho, porque eu escuto e porque eu estou aqui vivenciando toda essa realidade. E isso é transmitido, faz-se o upload por intermédio de processo do cérebro, né? Agora, se o cérebro está danificado, se ele funciona mal, significa que aquele espírito, ele está, para usar uma palavra que nós já usamos hoje, em si mesmado. Ele está numa realidade que é dele, fechada. E não consegue interagir com o Ele mundo. tem dificuldade de interagir com o outro. Ou seja, ele está oprimido, ele está preso. É verdade. É um prisioneiro de uma jaula material. É um perispírito enjaulado num corpo defeituoso. Almeida, para usar uma linguagem conhecida hoje em dia, ele tem um computador, mas está sem internet. Ele está com um computador sem internet. Né? Né? A informação não flui. A informação entre a CPU e o HD está danificada. Né? Não interage. Ou como diz o outro, pode ter um clock de não sei quantos terahertz, mas a ligação entre aquele clock e o HD, a banda ali é estreitíssima. Está estreita. Ou Tá rompida. Estreita, ou rompida, né? Então o espírito nessa situação, ele se sente preso, ele se sente, a palavra é opressão, né? A Tolhido. realidade, tolhido, amarrado, enjaulado e qualquer outro sinônimo que você quiser colocar aqui. Então, isso prejudica sim, né? A pergunta exatamente é: por que a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito depois da morte? essa percepção, ele começa a introjectar isso. Ele começa, o espírito que tem dificuldade de se exprimir, ele começa a colocar isso como se fosse a realidade dele. Então, ele desencarna, mas ele continua um Ele tempo ainda achando acredita que tem aquele defeito. que continua com aquele defeito. Ele continua a acreditar, ele passa a acreditar que aquilo não é o corpo. Ele passa a acreditar que aquilo é parte dele. No momento em que nós acreditamos nisso, a gente começa a jogar para o nosso espírito realidades que não são dele. Né? Vamos para a resposta, que o nosso tempo já está acabando. Isso. É uma lembrança. Um peso oprime o espírito, e como ele não teve conhecimento de tudo que se passou durante a loucura, precisa sempre um certo tempo para se pôr ao corrente. Voltamos à questão anterior. Exato. Né? Ele tem que se adaptar à nova realidade, que ele sabe que é a verdadeira, que ele não tem mais aquela limitação. Aos poucos ele se adapta. É por isso que quanto mais durar a loucura durante a vida, muito mais tempo dura a opressão, o constrangimento depois da morte. O espírito liberto do corpo se ressente, há algum tempo, da impressão dos seus laços. Almeida, o nosso tempo acabou. Se você quiser, nós podemos voltar a essa questão no próximo programa.
E lembrando que na semana que vem nós vamos iniciar uma nova temática, nós vamos falar da infância. Por exemplo, o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto de um adulto? Vamos falar sobre isso semana que vem. Muito obrigado mais uma vez pelo acompanhamento, pela presença de todos. Ficamos aqui com o nosso abraço. Almeida, muito obrigado pela participação. Semana que vem a gente retorna. Grande abraço. Forte abraço para vocês, gente.